Fala pessoal, tudo bem? Professor Sandro aqui de novo. Nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre imagem de função. A gente já falou sobre função, sobre o domínio da função. A gente viu que a gente pode encontrar o domínio de uma função fazendo a sombra do gráfico no eixo X ou as restrições sobre a lei de formação da função. Agora eu estou interessado em descobrir a imagem de uma função. É importante entender que o contradomínio e a imagem de uma função não são o mesmo conjunto. O conjunto imagem está contido no contradomínio. Então isso quer dizer que nem sempre todos os possíveis valores do contradomínio são atingidos por algum valor no domínio. Então descobrir a imagem de uma função nem sempre é uma tarefa muito fácil. A gente vai tentar entender basicamente como faz isso, usando a expressão matemática e também usando o gráfico. Vamos lá. Olha, lembrando que a imagem de uma função são os elementos dentro do conjunto domínio que de fato estão associados a algum valor no domínio, tá? Então, dentro do contradomínio, eu tenho os valores do domínio aqui, e aí esses caras estão atingindo todo esse conjuntinho vermelho, esse conjunto é o conjunto imagem. Lembrando, o conjunto imagem só vai ser igual ao conjunto contradomínio caso a função seja sobrejetora, tá bom? Importante isso. Bom, vamos lá. Como é que você encontra a imagem de uma função através da lei de formação? Esse é um problema muito grande porque nem todas as leis de formação são fáceis de você manipular. Então, em alguns casos, encontrar a imagem de uma função, a melhor forma possível é você observar o gráfico dessa função, tá? E para isso você vai aprender ainda algumas ferramentas matemáticas, como derivadas e algumas coisas auxiliares em matemática para construir gráficos de funções mais complicadas. Ou você pode mesmo gerar um aplicativo, tá? É maneiro fazer isso também. Agora, com a lei de formação, em alguns casos você consegue encontrar a imagem. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, pessoal. O exemplo é o seguinte: encontrar a imagem dessa função cuja lei de formação é x ao quadrado menos 6x mais 8. Tá? Para isso, a gente vai ter que lembrar um pouquinho de produtos notáveis, porque é muito importante nesse exemplo. Repara que x ao quadrado menos 6x mais 8 você pode escrever como sendo x ao quadrado menos 6x mais 9, tudo isso menos 1. E repara que x ao quadrado menos 6x mais 9 é aquele produto notável conhecido, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, essa expressão é x menos 3 ao quadrado. Tudo isso menos 1. Ou seja, esse é um outro formato de você escrever essa lei de formação. Se você lembra um pouco de função quadrática, você vai concordar comigo que esse formato é a forma canônica da função quadrática. Por quê? Porque nesse formato ficam evidentes o x do vértice e o y do vértice dessa função, tá? Então repara, se x menos 3 ao quadrado menos 1 é a lei de formação, acompanha aqui. X menos 3 ao quadrado é um número real que está elevado ao quadrado. E a gente sabe que todo número real ao quadrado é sempre não negativo. Isso é muito importante. Então, x menos 3 ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. E a condição de igualdade acontece se e somente se o x for igual a 3. Então, como x menos 3 ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, eu estou subtraindo 1 de um número que é sempre maior ou igual a zero. Ou seja, esse número vai ser sempre maior ou igual a menos 1. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que essa função ela vai atingir valores lá no contradomínio que são no mínimo menos 1 e aí até mais infinito. Então isso quer dizer que a imagem dessa função ela vai de menos 1 até mais infinito. É só você lembrar que isso é uma parábola, é uma função quadrática, é uma parábola que tem concavidade para cima. Então a imagem dessa função é do y do vértice até mais infinito, dado que a concavidade da função está para cima, tá? Então nesse exemplo, encontrar a imagem da função, de certa forma, é fácil. Em outros casos, a gente precisa do gráfico para poder encontrar a imagem de forma correta. Vamos ver outro exemplo? Olha só. De forma gráfica, como é que a gente faz para encontrar a imagem de uma função? Se o domínio você fazia a sombra no eixo X, para a imagem a gente vai encontrar a sombra do gráfico no eixo Y, tá? É só você lembrar, pessoal, X é domínio, Y tem a ver com conjunto imagem, tem a ver com contradomínio da função, tá? Então nosso exemplo é o seguinte: determinar a imagem da função representada no gráfico para valores de x no intervalo de 1 até 3. Ou seja, eu quero saber que conjunto é esse, f do intervalo de 1 a 3. Ou seja, eu quero saber apenas as imagens dos valores que estão exatamente nesse intervalo verde aqui, tá bom? Como é que a gente faz isso? É bem simples. Primeiro, você destaca o intervalo de interesse no seu domínio. Se o intervalo de interesse é esse intervalo aqui, de 1 a 3, que é esse intervalo verde, nós destacamos essa porção do gráfico em que os valores de x estão entre 1 e 3.
E aí depois de fazer isso, a gente vai fazer a sombra desse gráfico aqui lá no eixo Y. Então, ó, agora observamos a sombra desta porção do gráfico no eixo Y. A sombra dessa porção no gráfico é o conjunto imagem dos valores desta função no intervalo de 1 até 3. Portanto, o conjunto f de 1 até 3, ou seja, a imagem dos valores de x entre 1 e 3, é o intervalo de menos 9 quartos até 5 dozeavos, tá? Então é muito importante, gente, mais uma vez, através da lei de formação da função, você pode encontrar a imagem da função. Em alguns casos é até fácil fazer isso, né? No exemplo da função quadrática foi de forma tranquila. Em alguns casos, por exemplo, funções trigonométricas, seno e cosseno, cujas funções você sabe que o intervalo de variação delas vai de menos 1 até 1, encontrar a imagem de certa forma é tranquilo. Em outros exemplos mais complexos, é melhor você gerar o gráfico da função e fazer a sombra desse gráfico lá no eixo Y, é a forma mais tranquila para você encontrar, beleza?